Eu vou sempre continuar, né? Você Tá certo. eu tô vou continuar a matéria, né? Do jeito como se não tivesse sido a aula de segunda, e eu tô continuando a partir de agora, né? Entendi. Mas eu tô dizendo assim, o final do semestre, ou então de repente mais à frente, se tiver algum conteúdo assim que eu achar que a gente pode pular, vocês podem só ver o vídeo, aí eu passo o vídeo para vocês assistirem, para compensar a aula de segunda, certo? Já que a gente teve esse problema na aula de segunda. Uhum. Como foi um problema que não aconteceu no semestre passado, eu não tinha me preparado para ele, né? Mas agora, como aconteceu desse semestre, já estou tomando as medidas, né, necessárias para evitar isso. E aí, como disse, a aula de hoje é igual a aula de segunda. E aí, se for o caso, se precisar, né? Porque, como eu disse, tem os feriados, dependendo, não sei quantos feriados vai cair em dia de aula, mas se precisar, eu posso fazer uma aula de reposição, ou então pedir para que vocês assistam uma das aulas gravadas do semestre passado. Se precisar, né? Pode ser que nem precise. Depende de como a gente vai avançar no conteúdo, né? Certo? Então, hoje a gente vai... Tudo bem? Alguma dúvida? Não, tudo certo, então. Só isso mesmo. Então, aí, segunda-feira, ninguém levou falta, certo? Presença para todo mundo. E agora a gente continua a aula do mesmo ponto, né? Deixa eu... A tela inteira. Nós já discutimos, né? Revisão rápida, né? A gente já falou que é geometria, já falou que é ponto, né? A operação que a gente faz com ponto que é a média. Falamos de vetor, produto escalar e produto vetorial. Produto escalar serve para você calcular o ângulo e o comprimento, principalmente. O produto vetorial é a área e também o vetor perpendicular a um plano, né? O vetor normal a um plano, principalmente. Ele serve para você também calcular o produto vetorial com o produto escalar. O produto vetorial com o produto escalar, ele serve para calcular volume. E tá no nome, né? Para que serve, né? O produto escalar, para que serve não? O resultado, né? O produto escalar, ele gera um escalar com saída, né? Um valor numérico. E o produto vetorial, ele gera um vetor, né? De saída, certo? É o cross product e dot product. Aí nós começamos a ver a equação paramétrica da reta, que é a interpolação mais simples que existe, né? Aquela espécie de média, seria a média ponderada. E vimos a equação paramétrica do triângulo, né? Eu não sei se, enfim, talvez eu repita aqui no início da aula, seja um pouquinho repetido, mas não é muito, né? A equação paramétrica do triângulo, ele tem 9 operações, que é a mesma quantidade. Essa equação paramétrica do triângulo que eu estou passando para vocês usa 2 vetores. Ela tem 9 operações, que é a mesma quantidade de operações do produto vetorial, mas, em compensação, para a gente pegar qualquer ponto do triângulo, a gente só usa essas 9 operações. Se a gente fosse fazer isso usando o produto vetorial, que teria que usar a área, que eu falei, que é aquela equação baricêntrica do triângulo, a gente teria que calcular a área de 3 triângulos, né? Então você teria 27 operações, na verdade, para realizar, tá? Você teria que pegar o triângulo mais... Porque você pega o triângulo, a partir do ponto que você está calculando, você pode traçar linhas em direção aos vértices do triângulo, né? Essas linhas traçadas em direção aos vértices do triângulo vai formar 3 triângulos dentro desse triângulo maior. E aí, para você poder calcular a posição desse ponto qualquer, você teria que calcular essas 3 áreas. Ou então a área maior do triângulo maior e a área dos dois desses triângulos internos. Por causa disso, né, você acabaria fazendo 27 operações, né? 3 vezes o produto vetorial. 3 vezes a quantidade de operações do produto vetorial. Enquanto que essa fórmula que eu estou passando para vocês, ela só usa uma vez, né? Essas equações.
Eu acho, então é mais simples, não usa módulo, né? Porque se fosse fazer o produto vetorial, na verdade o produto vetorial seria talvez até 10, né? Porque você teria que aplicar um módulo, né? Na área, porque o produto vetorial, ele retorna um valor sinalizado, né? Produto vetorial de A por B é diferente do produto vetorial de B por A, né? Se lembrem disso. Diferentemente de outros produtos, né? Que são comutativos, o produto vetorial ele é não comutativo, certo? Então, se eu tenho dois vetores A e B, o produto vetorial de A por B retorna um vetor, e o produto vetorial de B por A retorna um outro vetor diferente, né? Os dois na mesma direção, mas em sentidos diferentes, certo? Os dois sentidos possíveis, positivo e negativo. Então, quando você usa o produto vetorial para calcular a área ou volume, você precisa aplicar módulo em cima desse valor, tá? Indiferentemente do produto escalar, você não precisa. Em teoria, não precisa, né? Embora você possa saber que você aplica indiretamente, mas não por necessidade. Quando você faz o produto vetorial, o produto escalar do vetor por ele mesmo. Ah, detalhe que eu esqueci de falar. No produto vetorial do vetor por ele mesmo, isso aí retorna o produto escalar. No vetor por ele mesmo, retorna o tamanho dele. E o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, ele retorna zero, né? Certo? Ele não tem... Retorna um vetor nulo, né? Então, não estiver enganado. Certo? Porque teria que ser porque você não tem um espaço, né? Para ser perpendicular, você teria que ser um vetor perpendicular ao plano. A gente pode até testar aqui no GeoGebra. Faltou fazer a demonstração dessas fórmulas, né? Então, a primeira fórmula seria da interpolação. Então, o vetor é um ponto. Um ponto é um ponto, obviamente. Aí, com 2 pontos, você tem um segmento de reta, ou uma reta, ou uma semi-reta. Com 3 pontos, você tem um triângulo, né? Aí, fazer a interpolação é simples, né? A gente faz o que? Faz A igual a... Ah, tem que colocar primeiro o slider. D igual a slider. O slider é só uma variável, certo? Que varia de 0 a 1. Estou criando aqui no GeoGebra. Eu não sei porque o GeoGebra está dando esses bugs. Aí A igual a D vezes B mais ou menos T. Depois vou atualizar o Java. Eu já atualizei o GeoGebra e esse bug não desapareceu. Não sei se dá para ver um pontinho aí andando. Acho que dá. Tá aqui no meu celular, dá para ver. Deixa eu só ligar o... Só para mostrar isso. Não sei porque a linha apagou. Problema do GeoGebra, certo? Isso aqui. Mas imagina ter o segmento de interpolação entre B e C. Certo? Aqui com T é uma variável de controle. E aí, conforme eu mexo no valor de 0 a 1, né? O ponto A vai ser interpolado, né? Entre os valores de B e C. Certo? Vai estar sempre no segmento de reta constituído entre B e C, né? Eu acho que ele deletou, né?
Então, vou colocar segment BC, né? O nome. Fui eu que deletei sem querer. Pronto, apareceu o segmento de novo. Tá tudo certo. Então, essa aqui é a interpolação mais simples que existe, né? Certo? Essa equaçãozinha que vocês estão vendo aqui, ó, no canto. O ponto A é igual a T vezes B mais 1 menos T vezes C, certo? Ele faz essa interpolação entre os valores. Quando T é igual a meio, né? É aquele valor especial que eu falei para vocês. Quando T é igual a meio, esse aí é o ponto médio dos dois segmentos, certo? E isso a gente chama de média, né? Quando está exatamente no meio, mas ele pode assumir qualquer valor, certo? Seria quando está qualquer outro valor. Ele aqui seria uma média ponderada e ele pega um valor entre eles, né? O T também pode ser, né? Porque aqui eu limitei para ele ser entre 0 e 1, tá? Mas o T também pode ser um valor maior do que 1 ou então menor do que 1, tá? Quando ele é menor do que 1, ele vai pegar um valor nessa região aqui, né? Antes de C. E quando ele é maior do que 1, ele vai pegar uma região aqui antes de B, né? Mas nessa mesma direção, certo? Por isso que eu chamei isso aqui, né? Também pode chamar de média ponderada, né? Se você quiser. Ou interpolação, né? Também. Isso é um dos métodos mais... É um dos processos mais... Dos métodos mais simples que tem de interpolação, né? Não sei por que tá mostrando esse negócio aqui no canto. Tira, pronto. E agora vamos ver o do triângulo. Sai da frente, pronto. Aí nós vamos criar agora mais dois sliders, né? O slider, o triângulo ele usa dois vetores, ou então três pontos, né? Se você quiser. Eu vou colocar, vou até chamar de T1. Ele apagou meu triângulo, foi? T2 igual a slider 01. T1 e T2 aqui. Não sei se é porque ele colocou o T2 colorido. Vou deletar e colocar o T1. Depois eu vou tentar. Eu tentei corrigir isso na aula passada, mas não deu certo. Atualizei o GeoGebra, mas ainda assim eu vou tentar atualizar o Java. Não tá dando esses bugs antigamente. Professor, posso uma pergunta? Pode fazer. Quando eu estou encontrando os pontos do triângulo, eu estou combinando dois vetores, né? O senhor podia colocar aí assim, porque você tem como ficar variando nessas coisas. Você podia botar os vetores aí do lado do triângulo para mostrar eles lateralmente quando eles estão mudando e o ponto que eles encontram dentro. Eu vou tentar fazer isso, certo? O que eu vou fazer é a mesma coisa que eu acabei de fazer com o segmento. É isso que eu estou tentando fazer aqui, para mostrar para vocês. Mas, deixa eu ver aqui. Menos T. Eu vou mostrar isso para vocês. Por isso que eu estou desenhando o triângulo. Menos T2, né? Aí,
T2 vezes 1 menos T1 vezes E mais 2 vezes T1 vezes F e pronto. Agora não sei se o GeoGebra vai deixar. O G apareceu correto. Não sei se eu peguei a fórmula correta, né? 1 menos T1, dois tanto faz. T1 menos T2 vezes E, F. Como que tá com... Eu não sei porque o GeoGebra ele tá meio bugado, tá vendo? Ele tá aparecendo para vocês também. Não sei porque ele está assim. Ah, pronto, tá atualizando pelo menos lá o G, né? Ignore o bug, né? Eu não sei porque ele tá com esse... Vou tentar atualizar. Talvez seja algum problema no Java. Mas certo? Cada um dos... Os dois parâmetros justamente controlam, né, a interpolação dos dois vetores, né? Nas duas direções, né? De forma que você faz uma espécie de scanline, né? Ó. Certo? Você vai contar no G, mas eu ando um pouco, eu faço um scan, né? Ando mais um pouco, faço uma outra linha, né? Ando mais um pouco, faço outra linha. Estou fazendo em zigue-zague, tá? Só para fazer, para demonstrar, né? Mas o certo, o olho de scanline pode ser também em duas direções, depende, né? Mas o importante é você ver, cada vez que eu vario um desses dois parâmetros, o T1 e o T2, né? Eu estou sempre andando numa direção só, tá? Ou seja, por isso que isso é chamado também, e tanto esse da linha, do segmento reto que eu mostrei para vocês, mas também desse do triângulo, eu estou interpolando nesse sentido, né? Ele também é uma interpolação linear. Na realidade, isso aqui oficialmente seria uma interpolação bilinear, né? Eu estou usando dois parâmetros para controlar como é que o scan é feito, né? Isso não é a única maneira de andar no triângulo, né? Você também pode imaginar como se fosse retas saindo do segmento D em direção ao segmento EF, né? E aí, conforme eu vario aqui, ó, certo? Para demonstrar que não existe só uma maneira, né, de fazer. Nesse caso, agora eu estou variando um pouquinho o T1 e mexendo no T2, ó. Certo? Só para demonstrar, né, isso. Aí, nesse caso, eu estou disparando segmentos de reta a partir do D, né, em direção ao segmento EF. Também é outra maneira, né, de você fazer a interpolação do triângulo. Agora, para demonstrar esses vetores, eu teria que decompor essa fórmula. Porque do jeito que ela tá composta, né? Como é que era? Eu vou colocar essa demonstração. Eu vou colocar para você. Vou demonstrar o vetorzinho depois. Eu tinha feito essa demonstração já. Eu não sei se tentar fazer ao vivo, né? Finalmente lembrei. É que quando você pega esses dois vetores aqui, pega esse vetor e esse vetor aqui, realmente está certo. Só que você não pega o somatório deles. Você tem que inverter um triângulo. Inverter um dos vetores, né? Certo? Isso que eu... Enfim. Isso que é para a gente fazer ao vivo, né? Você inverte um dos vetores. Por quê? E quando a gente soma dois vetores, né? Quando você tem aqui, deixa eu ver. Quando você pega dois vetores, você soma, você obtém o vetor resultante, né? Que é o vetor aqui do meio, né? Eu não sei se dá para...
Seria esse vetor aqui do meio, seria o vetor resultante, tá? Isso quando você faz a soma de dois vetores, né? Acho que eu lembrei agora. Lembrei. Porque a projeção também ia dar errado. Essa forma que eu mostrei para vocês, ela não é fácil. Eu encontro em todo lugar da internet, né? Por isso que eu derivei ela. Também para conhecer, né? Quando você quer ter mais domínio de um assunto, é melhor você sempre derivar a fórmula. Tentar, né? Derivar a fórmula por si mesmo, que aí você consegue. Vetores, o D-E e o F-E. Só que se eu faço a soma dos vetores, eu vou obter o vetor resultante. E aí, quando eu faço a interpolação, você pega o paralelogramo inteiro. Eu não quero isso, né? Eu não quero obter o paralelogramo inteiro. Eu quero pegar só o triângulo. Para pegar só o triângulo, o que a gente tem que fazer é a subtração dos dois vetores, não é a soma. Então, quando você faz a subtração, que a subtração desse vetor pelo outro vai dar justamente o terceiro lado do triângulo, quando você faz subtração. E aí você teria o vetor D menos E, a letra vai ficar horrível, melhor escrever, né? Já tá ficando ruim eu tentando fazer as retas aqui por cima do GeoGebra, né? Você fazer o vetor D, em vez de fazer o vetor D menos E, né? Deixa eu apagar essa foto só para vocês. O vetor resultante, né? Em vez de ser o vetor D menos E mais E menos F, né? Que seria dar o vetor resultante a partir do ponto E, né? Seria E mais dois vetores, né? O D menos E, E menos F. Isso aqui vai dar um ponto resultante lá no paralelogramo, só que eu não quero pegar o paralelogramo. Para não pegar o paralelogramo, eu faço a subtração, né? Só um sinalzinho, né? E aí, quando você faz a subtração, isso aqui, na verdade, é equivalente, né? Quando você faz a subtração, isso aqui é equivalente a você fazer a soma do vetor invertido, né? F menos E. Pronto. E aí, quando você soma isso com ponto, né? Isso aqui daria E. Oi? Alguém disse alguma coisa? Não? E mais D menos E mais F menos E, né? Aqui eu coloquei errado, né? Aqui, F menos E, que na verdade é E menos F, né? Porque quando você vai fazer isso, certa interpolação de um vetor, você sempre pega do mesmo ponto, tá? Quando eu pego aqui, por exemplo, D menos E e o F menos E, tá? Eles têm parte da mesma origem, tá? Quando você estiver pegando vetores no mesmo plano, eles sempre partem da mesma origem, tá? A não ser que você dê origens diferentes. No caso aqui, eu estou dando da mesma origem para ele, o E, né? Certo? Então, D menos E é F menos E. Aí, em vez de eu somar, que daria o vetor resultante, eu pego a subtração. Aí, subtração inverte, fica E menos F, né? Quer dizer que, em vez de pegar esse vetor aqui, como eu estou subtraindo eles, ele vai pegar este vetor na direção aqui. Tá? Como se estivesse somando esses dois vetores, para poder pegar esse vetorzinho aqui, resultante, tá? Que eu quero. Tá? Na verdade, enfim, já que eu inverti o segmento de baixo, ele vai dar esse cara daqui, né? Apontando na direção do D. Certo? Que aí quando eu faço a subtração desse vetor, D menos E, pela subtração do F menos E, eu obtenho o terceiro lado do triângulo. Certo? E agora é básica, depois que você faz isso, agora é só a questão de desenvolver a fórmula. Certo? Você desenvolve isso, você desenvolver essa fórmula que eu estou escrevendo para vocês. Agora eu não estou lembrado só se você teria... Esse aqui é um ponto, né? Esse aqui é um vetor, esse aqui é um vetor. Só que desse jeito aqui eu estou pegando os valores absolutos do triângulo, né? Se eu pegar isso, né, ele vai vir
para cá, né? E mais D menos E, ele vai vir para o ponto D, aí o D mais o E menos F, ele vai vir para onde? Eu acho que nem... Ele vai sair para fora, né? Nem pode fazer isso. D mais E menos F, né? D mais E menos F, ele vai sair aqui para fora. Pois é. Aí a gente tem que multiplicar agora pelos fatorzinhos, que é justamente os vetores de interpolação. Mas não é nada demais, não. É só multiplicar isso aqui. Eu acho que nem precisa multiplicar o E. E eu teria que ver. Que tem a ver com o tamanho dos vetores, né? Mas agora é só desenvolvimento de fórmula. Aí vai dar tipo, né? R igual a E mais D vezes A menos E vezes A mais E vezes B. Vocês têm que somar o E duas vezes. Menos F vezes B, né? Já tem o E já tem o E ali. Mas está faltando, né? Uhum. Eu vou pegar aqui direitinho, tá? A forma para vocês. Não estou lembrando, eu fiz essa demonstração semestre passado. Não estou lembrando agora. Mas é a partir daqui, certo? Que surge onde é que coloca os fatores, né? Mas a ideia é daqui, desse vetor resultante que você utiliza. Que aí você pega os 3 vetores. Eu não sei se tem que somar 2 vezes o E também, né? Porque é um vetor, é um ponto mais vetor e depois um ponto mais vetor, né? Então seria E mais D menos E menos F menos E. Mas eu acho que nem precisa isso, porque se eu multiplicar por um fator, né, daquele jeito que eu estava falando, você não precisa colocar, né? Mas eu vou fazer a demonstração, vou colocar e eu trago isso na próxima aula para vocês direitinho, tá? Do que ficar chutando aqui, senão vai perder muito tempo de aula. Mas quando eu desenvolvi a fórmula pela primeira vez, foi assim que eu fiz. Aliás, desenvolvimento de fórmula matemática é assim, tá? As pessoas não... Muitos professores nem demonstram isso, mas é assim que você faz. Eu quero obter um resultado tal. Aí deixa eu ver, como é que eu posso obter esse resultado? Eu posso obter esse resultado talvez somando vetores, ou então pegando uma função, aplicando a derivada e, sei lá, fazendo a interpolação, o produto com um determinado ponto, sei lá. Você começa a imaginar como é que você pode chegar naquele ponto, naquela equação que você quer, né? Basicamente é isso. Por exemplo, eu sei que uma parábola ele tem só uma concavidade. Então, se eu quero desenhar uma fórmula, uma função que tem só uma concavidade, eu sei que eu preciso usar o quadrado. Se eu quero 2 concavidades, eu preciso usar o cubo, né? Mas aí, se eu quero 2 concavidades, eu quero que a concavidade não esteja muito próxima uma da outra, né? Como se fosse uma espécie de camelo alongado, né? 2 montanhas. Aí, então, eu tenho que pegar uma fórmula de cubo com 2 concavidades e talvez multiplicar com outra equação, talvez exponencial, que para poder esticar essas 2 concavidades uma para longe da outra, certo? E assim você primeiro teoriza, você escreve a fórmula e vê, opa, não deu certo, tentar de novo, tentar assim, tentar assado, até você chegar na fórmula que você deseja. É assim que o matemático desenvolve, né? É assim que você chega numa fórmula, não é um processo fácil. Por isso, às vezes, até as pessoas preferem pegar pronto, né, na internet, para evitar esse processo. Mas aí você perde o aprendizado, se você não faz esse processo todo. Enfim. Aí uma coisa que eu falei na aula passada, mas que eu esqueci de falar aqui, isso que eu falei de ter 9 operações, ou então 3 operações, ou 27 operações, isso é importante para a questão de eficiência, tá? Vocês que vão ser programadores, vocês são programadores, o primeiro passo de aprender uma linguagem é você sempre aprender uma linguagem, né? Só um parênteses rápido aqui na aula. Mas uma vez que já aprendeu uma linguagem,
e você já tem domínio sobre ela, qual é o próximo passo? O próximo passo, depois que tem um domínio da linguagem, é você aprender a usar um profiler e o debugger, tá? O profiler, ele vai te ajudar justamente em questões de eficiência, tá? E o debugger, ele vai te ajudar a remover erros no seu programa, tá? Não é todo mundo que sabe mexer nesses dois programas, né? Isso que te faz a diferença de um programador experiente para um programador iniciante, né? Você saber mexer nesses dois programas. Se tem alguma linguagem que você está querendo aprender que não tem profiler nem debugger, nem vale a pena, certo? Atualmente você tentar aprender elas. Porque você perde muito tempo que esses dois programas já que chegam diretamente numa solução para você, certo? Porque existe, quando você faz um programa, existem 3 tipos de erros. Isso aí normalmente eu falo em curso de programação básica, mas como eu sei que nem todo mundo fala isso, existem 3 tipos de erros no programa, sabe? Erro de sintaxe, que é você escrever algo errado, né? É tipo você tá na internet, no Twitter, e escreveu uma coisa errada, né? E você quer corrigir aquilo. Isso aí normalmente o compilador resolve para você. O segundo erro é o erro de execução, que aí é onde o debugger te ajuda, tá? Porque um erro de execução quer dizer o quê? Você compila, ou você consegue rodar o programa sem problema, mas quando ele roda, ele não exibe o que você está querendo, ou então ele dá algum defeito inesperado, fecha o programa uma vez, né? Dá a tela azul, por exemplo. Por isso que as pessoas às vezes brincam que programador Windows não é tão bom assim, por causa da tela azul, tá? A tela azul é um erro de execução do Windows. E um erro de execução do Windows quer dizer que os programadores do Windows não sabem ou não perderam tempo usando debugger, né? Perderam tempo não quiseram investir o tempo deles aprendendo debugger. Aí como eles não aprendem debugger, aparece o Windows ele é cheio desse tipo de erro, né? Erro de execução. E aí aparece da tela, trava, tem que reiniciar o sistema, né? Você tem que reiniciar, sair da sua conta por causa disso, tá? Erro de execução é que você consegue retirar com debugger. Por isso que o pessoal faz hora, né? Às vezes com pessoas com Windows, né? Com a Microsoft, tá? Estou falando de desenvolvedores que usam Windows, desenvolvedores da Microsoft por causa disso. Se você usasse um debugger, você conseguiria tirar muito desses erros, inclusive o da tela azul, tá? E o terceiro e último erro é o erro de lógica, tá? Erro de lógica, aí, isso daí, para você poder tirar esse erro, esse sim é o erro mais complicado. Quer dizer que você, fundamentalmente, está pensando errado sobre um programa. Enquanto que o erro de sintaxe, ele é você escreveu algo errado, que isso aí, se você estiver usando a linguagem compilada, isso é detectado automaticamente. Linguagem interpretada, você teria que pesquisar na internet para ver o que você fez de errado, mas você consegue descobrir o que é, porque o seu programa não vai executar, enquanto não tiver com a linguagem correta, né? Então, o erro de sintaxe é menos grave. Agora, o erro de execução, isso aí você vai precisar necessariamente do debugger, né? Que é justamente para você... E existe, tá, isso, inclusive para JavaScript, se você quiser, só que não é... Se não me engano, como é que era o nome dele? Agora esqueci, ó. Mas é que tem um insetozinho. É um plugin que você adiciona tanto no Firefox como no Chrome, que ele permite você fazer o debug do JavaScript. Depois eu trago um nome para você. Não é Firebird, mas... Enfim, depois eu digo para vocês. O debug é como se você estivesse vendo um problema na gramática do seu programa, né? Certo? Porque você pode entrar num loop infinito, enfim, pode acontecer. Loop infinito também é um erro de execução, por exemplo, tá? Embora o erro de loop infinito, eu acho que não é um erro. Pois é, o loop infinito, através de um debug, você consegue detectar o loop infinito, porque como você acompanha passo a passo, você vai ver que existe um passo que não para de se repetir, né? E o último, que é o erro de lógica, que você, o único jeito de você corrigir é você conversando com alguém, certo? Você indo pesquisar, ler mais sobre o assunto que você acredita que você domina, né? Para você chegar no seu erro de lógica. Quer dizer o quê? Que você está chamando algo, você está
cometendo um erro fundamental de repente chamar um ventilador de árvore, certo? Um ventilador não é uma árvore, mas no seu programa você está tratando o ventilador como se fosse uma árvore. Isso não gera um erro de sintaxe, porque você está escrevendo o nome correto, ventilador, não vai gerar um erro de execução, desde que o ventilador funcione como ele deve funcionar, mas provavelmente vai gerar um erro de lógica, tá? Provavelmente não, gera um erro de lógica. E de repente esse ventilador vai estar classificado como uma planta, né, no seu programa. E isso pode gerar problemas. Isso gera problema? Gera. Se for um problema, se for estiver usando um programa de inteligência artificial em que você tem um ventilador classificado como planta, né, isso pode estar gerando uma opção de bugs, de erro de classificação no seu programa, né? Mas se tiver, dependendo da quantidade, né, também. Mas para identificar um erro de lógica, você vai precisar consultar com um colega, né? Aí já não tem uma ferramenta para isso, tá? Você precisa consultar um colega. Às vezes é até bom consultar um colega de vocês, porque quando a gente está programando, né, a gente fica muito focado no nosso código. Então, ou escrevendo também, tá? Acontece a mesma coisa com o escritor. Você está escrevendo por muito tempo, você não consegue mais ver os seus erros, tá? É bom você ter um colega, um companheira, que você mostre para ela poder dar uma olhada, né? Se no caso for uma escrita, né? Se for um texto, você está escrevendo um livro, mostrar para alguém, para a pessoa ver. Se for programação, você mostrar para algum colega do seu trabalho, né? A colega, tanto faz, né? Para ele poder ver se ele consegue identificar o erro. E mesmo assim não é garantido, tá? É só um teste. Enfim, aí eu falei isso porque o profiler, ele encontra quantas chamadas. Esse que eu falei, dizer que isso aqui tem, essa operação tem 9 chamadas. O profiler, ele te diz esse tipo de coisa, certo? Quantas operações, você não precisa contar. E ele te diz onde o seu programa está mais pesado. Quais são as operações que estão demorando mais para você poder saber otimizar seu programa. Fechado o parênteses, que foi até um pouquinho largo. Vamos continuar vendo as outras equações, né? A equação paramétrica do quadrilátero, o quadrângulo, também é uma interpolação linear. E aí ele permite... Que é chato esse programa do GeoGebra, que ele tá com esse negócio. Aí pega mal que só, né? O programa. Ai, cara. Por quê, hein? Tá certo. Aí o quadrilátero, acho que é o regular polígono. 4 vértices, ok. Beleza. Efeitos especiais. Deve ser problema no Java, isso. Vou fechar. E vou continuar. Vamos ver se ele consegue. Esse problema já estava dando. Foi até bom na aula passada que ele estava dando esses problemas. Eu não consegui resolver. Dá um pouquinho mais de tempo para ver se eu resolvo. Então. Enfim. Na interpolação do quadrângulo, né? Você usa 4 pontos agora, né? E você usa a mesma um alfa só para a interpolação entre P0 e P3 e o mesmo alfa para a interpolação entre P1 e P2, tá? De modo que quando você anda numa direção, na direção de P0, você também anda a mesma quantidade na direção de P1 e P2, certo? Para esses pontos intermediários aqui. Depois que você gerou esses pontos intermediários, você faz a interpolação, a segunda interpolação linear nessa direção, esses dois pontos interpolados, para gerar esse ponto aqui do meio, né? E um segundo parâmetro, né? O B. Eu perdi
Perdi tudo que eu tinha feito, né? Mas acontece. 4. Pronto, foi. A única coisa chata aqui do GeoGebra é que ele não mostra. Olha aí. De novo. Deixa eu ver. D. Ele não permite fazer um quadrilátero. Não consegui fazer um quadrilátero qualquer. Que essa fórmula ali de quadrilateralização serve para qualquer tipo de quadrilátero, né? Mas eu não consegui. Aí tem que criar os sliders, né? De novo. Tem um slider 01. P2 é igual a slider 01. Esses problemas do GeoGebra não são comuns, tá? Primeira vez que eu vejo isso, na verdade. A vezes T1 vezes T2 mais B vezes 1 menos T1 vezes T2 mais C vezes T1 vezes 1 menos T2 mais 1 menos T1 vezes 1 menos T2 vezes T, eu não sei. A, B, C, D, isso mesmo. Deu E, o E apareceu ali. Agora é só ajustar para ele não ficar. A, C. Menos. Vamos aqui. Eu não consigo ver nem onde está o ponteiro, né? E o mouse. Pronto. Tá aqui o E. Aquela mesma coisa que acontecia com o triângulo, né? Ó. Certo? Eu estou percorrendo o segmento BC usando um dos valores de interpolação e o outro ele gera as linhas, né? Ó. TE, né? Isso vale para qualquer quadrilátero, tá? Esse aqui seria aquele valor do meio aqui do slide, o E, né? Ó, então anda a linha, esse aqui fazendo um algoritmo de scanline, né? Ó. Certo? Aí anda um pouquinho aqui, anda um pouquinho de segmento, varia o outro, né? Você está fazendo segmentos de reta nessa direção aqui, né? Tá? Não precisa ser necessariamente nessa direção, pode ser invertido, né? Mas é igual o segmento de você está fazendo percorrendo linhas, tá? Para traçar. Isso também é uma interpolação bilinear, tá? Que a gente está fazendo no caso do quadrilátero. Todas as figuras de D é uma interpolação bilinear, tá? Interpolação trilinear é só quando a gente está no caso. São 2D. Um dos valores você está percorrendo uma linha. Ou então você está percorrendo um ponto, né? Que tem, no caso do triângulo, quando você mexe desses valores, às vezes você não sai do canto, né? E se não sair do canto é porque você está interpolando um ponto com ele mesmo, né? Não deixa de ser uma linha, né? O default. Mas veja quando eu mexo T2, eu estou andando numa linha entre A e D, né? Quando eu mexo T1, eu também estou andando uma linha entre os segmentos A e D e B e C, né? E aí, nesse caso, nesse caso aqui, você estaria usando até 3 vetores, né? Na verdade.
Você estaria usando esses dois vetores aqui, desse canto, né? Entre P3 e P0, P2 e P1, e um vetor aqui entre esses dois pontos interpolados. Mas, diferentemente do triângulo, só usa 2, né? O quadrado já usa 3 vetores para você fazer a interpolação. Mas o quê? Mas está sempre percorrendo. Agora eu perdi, ó, o que você está falando? Você está sempre percorrendo linhas, né? Interpolação linear, está fazendo combinação de vetores. Sim. E quando você faz, a gente falei que a gente pega vetores base e faz a combinação linear desses vetores, ele não deixa de ser uma interpolação também, certo? Uma interpolação linear que você faz para preencher todo o espaço, né? Certo? Quando você faz a interpolação, você faz a combinação linear dos vetores base para preencher um espaço, que eu já falei para vocês. Isso também não deixa de ser uma certa forma de interpolação, tá? Por isso que interpolação é uma operação importante. Depois do quadrilátero, tem a equação paramétrica do círculo, que esse é o nosso primeiro exemplo de interpolação não linear, tá? A equação paramétrica do círculo é um exemplo de interpolação não linear, porque você não está percorrendo uma linha quando você mexe nele, tá? E aí, você pegaria, por exemplo, FGH igual a F mais... Eu tenho que criar aqui as variáveis, né? R vai ser um slider, que vai variar de 0 a 1. Já seria 0 a norm de G menos F. Dá para fazer assim? Norm, não. É length, é? Uma das coisas chatas é que não tem um nome padrão para... O length que eu acabei de usar, certo? É o tamanho do vetor, certo? Quando você quer pegar um tamanho de um vetor no GeoGebra, você usa length. Mas isso aqui não é padrão, tá? Então não vou pedir para vocês decorarem isso. Não é para decorar fórmula nenhuma, não, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês é só que demonstrando que a fórmula funciona, para vocês terem confiança, que vocês podem só dar Ctrl+C, Ctrl+V para quem for fazer programação em Python. Você pode só copiar a fórmula e aplicar, para saber o que você vai fazer, vai obter todos os pontos ali dentro. E para vocês terem essa noção, né? Que tipo de interpolação, o que eu quero é o conceito, né? Interpolação dentro de um triângulo, você usa 2 vetores. Interpolação no quadrilátero, você usa 3 vetores, né? Você tem mais ou menos essa noção, né? Eu estou sempre num plano, a interpolação é linear, porque cada vez que eu mexo num valor, eu estou dando numa linha, né? Esse tipo de noção que eu quero que vocês tenham. E ângulo, que eu já vi, é um outro slider, é de 0 a 2π. O GeoGebra, ele usa adiante, né? Aí agora, para a gente pegar o ponto H, ele vai ser o F mais o cosseno de ângulo vezes R, seno de ângulo vezes R. Pronto. Né? Apareceu aqui o Hzinho na tela, né? Ó, aqui o Hzinho. E eu vou girar, conforme eu mexo aqui nos valores, né? Ó, do ângulo, ele gira em torno do círculo, ó, né? Ó. Por isso que é a interpolação não linear, tá vendo? Ó? Conforme eu vario o ângulo, ele vai andar em torno do círculo, né? E aí, conforme eu mexo aqui no raio, ó, tá? Ele vai fazer círculos cada vez menores, né? Ó. Aqui no caso usaria infinitos vetores, né? Porque tem esse vetor, um vetor que é o raio, e agora para poder fazer essa interpolação linear desse jeito aqui, fazer isso aqui, você está usando cosseno e seno, né?
Então você está usando as derivadas, né, na verdade. Então você está usando duas derivadas, talvez dois vetores, três vetores para fazer isso, talvez, né? Mas a rigor, como você está alterando a direção a cada... Se bem que a derivada é constante, né? Pois é, a rigor seria só três vetores, né? Para poder fazer o círculo também. Apesar de oficialmente ser... Porque você está fazendo um cheat, né? A gente estaria usando o cosseno e o seno para fazer isso. Mas, enfim. A questão aqui é que esse aqui é o primeiro exemplo de interpolação não linear, porque quando eu mexo um dos parâmetros, embora eu ainda esteja usando dois parâmetros para percorrer todos os pontos do círculo, eu estou andando de forma não reta, né? Toda vez que eu não estou andando uma reta, você está fazendo interpolação não linear, que é o segundo tipo que existe, tá? Porque vocês devem ter visto que até agora, né, todas as equações que eu mostrei para vocês, elas não têm quadrado, né? Elas não têm expoente, certo? Apesar de talvez vocês a considerem complicado, né? Talvez, né? Aparentemente elas são complicadas, né? Mas não são. Esse menos alfa 1, menos alfa 2, alfa 1 vezes alfa 2, isso aqui ainda é linear, tá? Elas não têm expoente. Elas só vão ficar não lineares quando eu começo a usar agora cosseno, né? E quando a gente for fazer curvas, né? Que eu já vou mostrar aqui para vocês também. Já demorou hoje já. Não sei se vai dar para fazer a demonstração hoje ainda, mas eu vou só falar, né? Vamos só discutir aqui. Isso aqui é a primeira versão 3D dessas equações, tá? Isso aí já dá para vocês fazerem bastante coisa, tá? Com esses elementos. Equação linear do triângulo, do quadrilátero e do círculo, né? Além da reta, né? Que é reta. Só que aí essas figuras geométricas, posição da reta, que essa reta ela vale para qualquer dimensão. No caso do triângulo e do quadrilátero e do círculo, eles têm correspondentes 3D, né? A equação correspondente do triângulo é o tetraedro, né? É a mínima figura 3D que existe, né? Eu não sei se eu já acho que eu não falei isso, né? Quando a gente está em 2D, a gente chama todo aquele quadrado, triângulo, pentágono, etc., são polígonos, né? Quando a gente está em 3D, o correto de uma figura 3D fechada, que tem interior e exterior, é chamado de poliedro, tá? E o menor poliedro fechado que existe é o tetraedro. Tetra, quatro faces, tá? Porque tem quatro faces triangulares. Quer dizer, se eu pegar 4 pontos no espaço 3D que não caem num caso degenerado, você sempre está num tetraedro, certo? Com 4 pontos, você não cai num quadrilátero, tá? Aquilo que eu falei para vocês, 3 pontos em posição genérica não sempre formam um triângulo em qualquer espaço. Eu espero que eu quero que vocês tenham esse tipo de noção. Esse conceito é muito importante, tá? Por isso que eu fui batendo nele. 3 pontos em qualquer espaço sempre gera um triângulo. Agora, 4 pontos em qualquer espaço nem sempre gera um quadrilátero, não, tá? Porque para você poder gerar um quadrilátero, o quadrilátero não é 2D, ou seja, para você poder gerar um quadrilátero com 4 pontos em qualquer lugar do espaço, eles têm que pertencer ao mesmo plano, tá? Eles têm que estar na mesma folha de papel, né? Tem uma folha de papel no espaço 10D, 20D, seja onde for, esses 4 pontos, para poder fazer o quadrilátero, tem que estar sempre na mesma folha de papel. Por isso, o quadrilátero já é mais difícil que o triângulo, né? O triângulo não tem esse requisito. Quaisquer 3 pontos, sempre obrigatoriamente, estão sempre na mesma folha de papel. Quando você pega 4 pontos de forma genérica, você não cai no quadrilátero, em qualquer lugar do espaço. Você cai no tetraedro, tá? Que é a primeira figura 3D, né, poliedral, com várias faces, que existe. Certo? O tetraedro, eu sei que essa figura talvez seja bem confusa, não sei quem joga RPG, ou se alguém joga RPG ou não, mas ele é equivalente ao dado de 4 faces, tá? Para quem não conhece, né, é uma curiosidade.
aqui o nosso colega. Acho que eu coloquei um zoom demais, né? Se pudesse abrir a imagem, a nova janela. Na última vez não tinha dado certo, mas dessa vez deu. Então, tá? Esse aqui é um tetraedro, certo? É um dado de 4 faces. Ele tem 4 faces triangulares, certo? Ele é um tetraedro. Essa é a mesma figura que eu fiz aqui, tá? Isso para vocês visualizarem, porque estão acostumados só a ver cubo, né? As pessoas desenham muito cubo. Eu não vou falar exemplo 3D, mas isso é o tetraedro. Isso aqui, tá? É uma pirâmide de base triangular, né? Com 4 pontos de forma genérica, eles formam um tetraedro. É o menor poliedro que existe, tá? O poliedro fechado, que tem interior e exterior, certo? 4 pontos de forma genérica em qualquer localização do espaço, qualquer espaço sempre gera um tetraedro. Isso aí também é um conceito importante. Com 8 pontos ou 6 faces, você gera o hexaedro convexo, tá? Que aí se for tudo alinhadinho, os planos forem alinhados, né? 6 planos estiverem alinhados, isso você forma o cubo, né? Que deve ser o que vocês estão mais acostumados, né? Hexaedro, porque tem 6 faces poligonais, né? Eu não sei se tem um pentaedro, eu nunca fui atrás disso. Até depois vou dar uma olhada. Não sei se, talvez até exista, mas não sei se vai ser um polígono fechado, né? O pentaedro. 1, 2, 3, deixa eu ver. 1, 2, 3. O pentaedro seria esse cara aqui, ó, de baixo. Né? Não, isso aqui não seria a fórmula regular dele, né? Mas é um exemplo de pentaedro, né? Então existe pentaedro, né? Na aula passada eu fiquei na dúvida se existia ou não, mas está aqui o exemplo, né? De um pentaedro. Tem 5 faces, né? Tem um cara com corte. Cubo com corte, né? Mas ele não é uma figura regular. A figura regular é o tetraedro, o hexaedro e, por fim, a esfera, tá? Eu não quero que você se assuste com essa fórmula, ela parece complicada, mas não é, tá? É fácil. Essa fórmula aqui é a mesma. Essa fórmula aqui é a mesma fórmula do triângulo, certo? Só que aí você tem que fazer a interpolação do triângulo, depois puxar um outro vetor para cima, né? Tá? Do mesmo jeito que por isso que eu mostrei aqui do círculo, né? Como é que é o círculo? Se vocês tiverem essa noção, vocês entenderam essa equação do círculo aqui, que eu mostrei para vocês, que conforme varia, GeoGebra está na negação, nem adianta ele usar ele. Mas eu não mostrei conforme você pega o círculo, né? E varia um dos parâmetros, ele não faz um círculo maior ou menor, não é? Isso em 2D, né? Em 3D, imagine da mesma maneira, certo? Tem a equação de interpolação para o triângulo, que eu já mostrei para vocês. Só que agora o que eu faço? Eu pego um vetor que anda com esse triângulo para cima, né? Certo? Só que quando ele faz isso, né? Se eu deixasse desse jeito, ele não ia fazer uma pirâmide, né? Ele ia fazer um prisma, né? Um prisma triangular. Então, o que você faz? Você reduz o tamanho do triângulo, né? Você está sempre reduzindo o tamanho do triângulo e está fazendo a interpolação desse triângulo resultante. Reduz o tamanho do triângulo e faz a interpolação do triângulo. Como se você estivesse fazendo a mesma ideia de, em vez de fazer círculos concêntricos menores, né? Que você faz na interpolação não linear do círculo, na equação paramétrica do tetraedro, a ideia é você gerar triângulos cada vez menores até chegar na ponta. Só que conforme você vai gerando esses triângulos menores, você vai subindo, tá? Você vai andando para cima, até que na ponta, que seria o centro do círculo, né? Você chega num outro vértice, certo?
Essa é a ideia da equação. Essencialmente, a gente aplica 2 vezes a mesma equação, tá? 2 vezes é a mesma equação paramétrica do triângulo, só que aplicada 2 vezes. E do hexaedro também é a mesma ideia, tá? É a mesma equação aplicada 2 vezes, né? A mesma equação do quadrilátero aplicada 2 vezes. Você faz a interpolação de uma face do quadrilátero, faz a interpolação de outra face do quadrilátero, e aí o ponto resultante você interpola entre os dois, né? Dá a mesma coisa, né? É a mesma fórmula, essencialmente, só que aplicada 2 vezes. E é a mesma coisa que a gente faz com um triângulo. E se você usa, acaba gerando mais vetores, né? No caso do hexaedro, você usaria, deixa eu ver, 2, 3, 6, 7 vetores, no caso do hexaedro. Eu acho que no caso do tetraedro, ok, 2, 3... do tetraedro, não estou lembrado, mas eu acho que é 4. 4 ou 5. Enfim. Você não precisa decorar, tá? Isso que eu estou falando, de ser 4 vetores, 3 vetores, você não precisa decorar. O que eu quero é que vocês tenham a noção. Vocês entendam o conceito, né? Eu consigo pegar qualquer ponto dentro daquela figura usando essa fórmula, né? Esse é o mínimo que eu quero que vocês saibam, né? Isso aqui é interpolação linear ainda, tá? Quando eu estou fazendo a equação paramétrica do tetraedro, é a equação linear. Do hexaedro também é linear. Do quadrilátero, do triângulo, da reta, ou do semi-reto, ou segmento reto, é a equação linear. Quando é que é não linear? Quando você está pegando do círculo e da esfera, tá? A equação da esfera é a mesma coisa, a combinação do círculo 2 vezes, basicamente. Né? Enfim, e você está pegando, fazendo a mesma ideia, só que você agora está pegando círculos, você vai pegando círculos menores, você vai avançando, né, nas direções, nas 2 direções. Você faz nas 2 direções, né, se não me engano. É mais complicado explicar da esfera. Porque na esfera, na verdade, você tem um segmento que percorre toda... Ou então talvez seja mais fácil explicar assim, né? Você pensar que a esfera tem a casca da laranja, você pega esferas cada vez menores, conforme você interpola, né? Também são concêntricas, não sei se pode falar isso, concêntricas para as esferas, tem o mesmo centro, faz sentido. E conforme você faz interpolação, você pega esferas cada vez menores dentro dela, né? Não é assim que acontece no caso do cubo e do tetraedro, não, tá? Eu estou falando só para isso, para ficar mais fácil de entender o caso da esfera. Porque não linear é difícil de você imaginar, porque você não está andando em linha reta, diferentemente do caso do tetraedro e do hexaedro. Certo? Sim. Antes de a gente falar de curvas, o que eu quero que vocês entendam também, que é importante, é você ter além dessa noção, né? Um ponto, você tem o quê? Você tem um vértice ou tem um vetor, né? Com 2 pontos, você tem uma reta, uma semi-reta ou segmento de reta. Com 3 pontos, você já tem um triângulo. Com 4 pontos, você teria um quadrilátero, se tiver no mesmo plano, mas se for de forma genérica, você tem um tetraedro. Só que existem os casos degenerados, tá? Eu não acabei de mostrar. O GeoGebra também não está ajudando, não. Mas, se eu estou num segmento de reta, né? Deixa eu ver se eu consigo usar o GeoGebra de novo, porque senão fica muito... Quando a gente está no segmento de reta, né, que usa 2 pontos... Droga. É um segmento de reta. Pronto. O caso degenerado dele, quem é o caso degenerado dele? Porque você só tem uma reta, um segmento de reta, uma semi-reta, quando você tem 2 pontos, né? Se esses 2 pontos forem coincidentes, o que acontece? Vocês entram num caso degenerado, certo? Quem é o caso degenerado da reta, da semi-reta, do segmento de reta? É o ponto, né? É o ponto ou vetor. Porque você pegou 2 pontos para definir eles, um segmento de reta, só que você pegou 2 pontos coincidentes, né? Então esse seria o único caso degenerado que tem o segmento de reta.
Do triângulo também tem, né? Quem são os casos degenerados possíveis do triângulo? Os casos possíveis dele é a mesma coisa, ó. Sempre que você vai aumentando o grau, o caso de toda figura geométrica de grau inferior é considerado um caso degenerado de uma figura geométrica maior, tá? Então, se eu pegar os três, quero fazer um triângulo, mas eu pego 3 pontos coincidentes, você está num ponto, né? Ainda, certo? Você não fez um triângulo. Se você pega 2 pontos coincidentes, né? Ou você pega 3 pontos na mesma reta, você cai o quê? Agora no segmento de reta, né? Só quando eles estão no caso genérico posicionado é que você tem um triângulo, certo? E são os casos degenerados do triângulo. O caso degenerado do segmento de reta é o ponto. O caso degenerado do triângulo é o segmento de reta ou ponto. Do quadrado ou do quadrilátero, quais são os casos degenerados dele? O caso degenerado dele é o triângulo, né? O segmento de reta ou ponto, estão entendendo? O pentágono, o caso degenerado do pentágono é quem? É um quadrilátero, um triângulo, um segmento de reta, um ponto. Isso vai crescendo, tá? Por quê? Porque você consegue fazer um triângulo usando 4 pontos, não consegue? Desde que o quarto ponto seja coincidente com um dos vértices, ou ele esteja em algum dos segmentos de reta, né? Do triângulo, colocar um outro ponto aqui, por exemplo, né? É que o GeoGebra ele não deixa eu desenhar, tá? Ele não deixa, se eu tentar mexer aqui no quadrilátero, ele não deixa eu, só deixa eu fazer quadrado, e não deixa eu mexer, ó. Só deixa eu girar no máximo, mas não deixa eu deformar o quadrilátero. Ainda não dei um jeito de desenhar um quadrilátero de qualquer jeito. Certo? Mas quando eu pego aqui um quarto ponto, ó, isso aqui seria oficialmente, matematicamente, isso aqui seria um quadrilátero, né? Tem 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Só que isso aqui é chamado de quadrilátero degenerado. Porque você tá vendo que, na verdade, ele está no formato de um triângulo, tá? Isso é ruim, tá? Eu não estou falando disso apenas à toa. Isso é ruim quando você está vendo tanto em 2D como em 3D. Se você tem uma figura dessa, se você passa por uma placa de vídeo, um negócio desse daqui, ela não vai conseguir, a interpolação vai ficar uma porcaria, certo? Porque ele vai tentar fazer a interpolação entre esses 4 pontos, para poder pegar pontos dentro desse quadrilátero. Só que com esse ângulo aqui tem 180 graus, né, de um dos pontos, por exemplo, isso vai gerar inconsistências, né? Vai gerar, de repente, uma região, se for cálculo de luz, de repente vai gerar uma região ali com muito brilho, né? Vai ficar mais clara que as faces vizinhas, por exemplo, né? Ou vai ficar mais escura, né? Dependendo do que for. Isso gera problemas nos seus cálculos, tá? Então, de forma geral, você quer evitar elementos degenerados, seja na modelagem 3D ou 2D, certo? Se você quer usar um triângulo, use um triângulo. Se você quer usar um quadrilátero, use um quadrilátero. Você usar esses casos degenerados, isso gera cálculo desnecessário e pode gerar erro no cálculo, tá? Por quê? Porque a equação basicamente é isso, né? Por isso que é bom mostrar as fórmulas para vocês terem essa noção também. Que a equação de interpolação do triângulo não é a mesma equação de interpolação do quadrado, né? Então, se você está usando o quadrilátero, tem uma face triangular e você está fazendo interpolação quadrilateral, aquilo a interpolação vai ser, você está usando uma face, você estaria tentando usar uma interpolação a equação paramétrica do quadrilátero para fazer uma interpolação dentro de um triângulo. Matematicamente, isso não tem problema, tá? Mas computacionalmente, isso vai dar problemas para vocês, tá? Você pode testar depois. A gente pode, de repente, mostrar isso. Em geral, o que causa é a iluminação errada, né? O que vocês vão ver mais comum é ter a iluminação errada. Pode causar pontos de iluminação errada no seu modelo. Certo? Então. Não dá para falar? Não sei se vai dar para falar, não. Talvez eu continue falando de curvas na aula que vem, né?
É até bom eu mexer no GeoGebra para ver, porque eu não consegui resolver ainda. Eu tentei resolver de segunda para quarta, atualizei o GeoGebra, não resolveu. Tem que ver se atualizando o Java resolve, porque o Java é mais pesado para baixar e instalar também. Mas enfim. Aí a outra noção, eu quero dessa aula, resumindo, certo? Dessa aula, até agora. Que a gente viu as equações paramétricas. Eu demonstrei para vocês, né? Todas as equações paramétricas 2D, né? Falei das 3D, mas não demonstrei. Eu não sei se se a gente vai demonstrar isso, depende do GeoGebra, se a gente vai demonstrar isso ou não. Estou devendo um negócio dos vetores do triângulo para vocês, não esqueci isso. O que eu quero que vocês entendam essa aula é que vocês saibam que quem são as interpolações lineares e quem são as não lineares. No caso aqui é só da esfera e do círculo, que eu acabei de mostrar para vocês. E essa questão dos polígonos e dos poliedros degenerados, certo? Quer dizer, como é que você cai num caso inferior, né? E sim, no caso do tetraedro, né? O tetraedro é uma figura 3D, mas ele pode virar um quadrilátero, não pode? Pode. O quadrilátero é um caso degenerado de um tetraedro, certo? Que seria quando você tem 4 pontos no mesmo plano, né? Então, tem 4 pontos no mesmo plano, você tem um quadrilátero, né? Se ele tiver em forma genérica, né? Não seja um triângulo, não seja uma linha, não seja um ponto, mas tiver 4 pontos de forma genérica, você tem um quadrilátero no plano. Se não tiver todo mundo no mesmo plano, você já tem um tetraedro, né? Aí o tetraedro, mas, enfim, isso também não vale só de 2D para 3D, não, né? Dentro do 3D também vale. Ou seja, o tetraedro é uma figura degenerada do hexaedro, né? Certo? O hexaedro degenerado pode ser um tetraedro, pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero. Tá vendo como vai ficando cada vez mais complicado, né? Vai ficando cada vez mais testes. Isso para vocês entenderem, e são testes que você vai ter que fazer no seu código-fonte, tá? Se você for fazer um programa para desenhar, né? São testes que você tem que fazer no seu código-fonte, para ver se os pontos não são todos coincidentes, para ver se os pontos não pertencem à mesma reta, para ver se os pontos não pertencem no mesmo plano. São vários testes que você tem que fazer para não gerar esses polígonos degenerados. É por isso que as pessoas, no máximo, usam o quê? Quadriláteros, né? Quadriláteros ou hexaedros. E até gente, matemática, pesquisador, né? Eles gostam de até ir mais à frente. Tem gente que pesquisa hexágono, tem gente que pesquisa figuras geométricas poliedras e polígonos maiores, né? Mas que é usado, né? Na prática, né? Que vai ser usado no dia a dia de vocês, você seja pesquisador ou não, se você for trabalhar com computação gráfica, é triângulo e quadrilátero, tá? Ou tetraedro e hexaedro também, tá? Isso aí também é bom você também ter essa noção. Além do círculo e da esfera, né? São essas figuras, né, que eu estou mostrando para vocês, essas são as mais usadas, certo? Você sempre vai ver. Tem outras? Tem, tá? Tem o cilindro, tem o cone, né, em 3D, né? Mas, e 2D também tem outras variantes, né? Tem o arco, enfim. Mas com essas que eu estou mostrando, essas que eu demonstrei para vocês hoje, elas já são suficientes para vocês fazerem a primeira lista, né? Se tem alguém que não fez a primeira lista, essas formas já são suficientes, né? Para você poder gerar qualquer figura 3D ou 2D, tá? Tem outras formas, como eu falei, especialistas, mas elas não são obrigatórias, tá? Isso depende muito do artista, depende muito do programador, do desenvolvedor, o que você acha mais fácil de usar, né? O mais comum para os artistas é, por exemplo, sempre começar de uma esfera. Tem muita gente que gosta de começar de uma esfera, né? Quando vai fazer um modelo 3D, por exemplo. Mas tem gente que começa do cubo. Eu já vi gente começando do cubo. Mais uma vez, eu acho assim, eu não gosto muito do cubo não, para começar, sabe? Fazer uma figura 3D, mas tem gente que gosta. Se você tiver, dependendo do que você está fazendo, né? Modelagem sólida, pode ser, né? Querer fazer uma mesa, começar do cubo faz mais sentido, né? Começar de uma esfera. Aí depende, né? Do que você está querendo fazer, né? Se é uma figura orgânica, né?
que é uma planta, talvez faça mais sentido começar de uma esfera, que ela tem um grau de curvatura. A esfera ela tem um grau de curvatura perfeito, se eu não me engano, né? Curvatura, oficialmente, para quem não sabe, matematicamente, é o quão próximo, inclusive, né? A definição de curvatura matemática, para quem não sabe, é isso, tá? É o quão próximo, a partir de uma reta, o quão próximo você está de um círculo ou de uma esfera, né? Isso é o grau de curvatura que você faz. Aí, enfim. E nas figuras geométricas, são o mínimo que você faz, né? Que é triângulo, quadrilátero e círculo. Triângulo, quadrilátero e círculo. E no caso 3D, tetraedro, hexaedro e esfera. Reta e vetor, elas são iguais. Reta, vetor e pontos, elas não sofrem alteração, certo? Em qualquer dimensão que você está usando. Reta continua sendo a mesma equação, certo? Mesma equação, por isso que eu falei que a equação da reta, aquela primeira equação é importante, né? Aquela mesma equação vale para qualquer dimensão. Do mesmo jeito que o ponto é o mesmo para qualquer dimensão e um vetor é representado da mesma maneira para qualquer dimensão. Agora, figuras poligonais ou poliedrais aí já muda, né? E aí, na próxima aula, a gente vai falar de curvas, tá? Porque são outros tipos de que aí é outro exemplo de interpolação não linear, tá? Por isso que eu estou falando dessa história de curvatura também, tá? Que aí, veja, por exemplo, aqui eu estou usando 3 pontos, que seria o caso de você gerar um triângulo, né? Mas aí, como eu já estou levando aqui o t ao quadrado, tá vendo? Tá? Tem um expoente, agora tem um expoente, eu não estou somente multiplicando t vezes a, né? Tá? Quando eu tenho um expoente, aí você já está numa equação de interpolação não linear. Quando eu vario o t nesse caso aqui, eu vou estar andando em uma curva. Como é que é a ideia? Esse aqui é o caso mais básico, tá? Que a gente chegou, que foi descoberto primeiro, né? Que é chamada curva de Bézier. Ele é um francês e é graças a ele que a gente tem automóveis com curvatura atualmente. Eu estou passando um pouquinho na aula, tá? Porque eu comecei também um pouquinho mais tarde, né? Só para compensar o tempo, né? Enfim, a gente pega esses 3 pontos e agora para você ver como é importante, né? Aquele Tzinho, ó. Por isso que escolher o Tzinho correto é importante, tá? Eu estava tentando fazer ali na fórmula. Você tem que pegar o Tzinho de interpolação correto, senão a fórmula vai para o beleléu, né? Você pode ir pegando os mesmos 3 pontos, mas devido à minha escolha de T, eu estou gerando uma curva, em vez de fazer a interpolação do triângulo, né? Certo? Então, aqui nesse caso, qual é a ideia? A ideia dessa fórmula é que eu estou fazendo a interpolação entre A e C, né? Começa em A e termina em C, só que eu não estou andando em linha reta. Por quê? Porque eu estou puxando a reta na direção de B, certo? Do ponto B. E o ponto B ele está puxando na direção dele. Eu vou demonstrar isso para vocês, tá? E se der, se o GeoGebra permitir, eu vou demonstrar também dos 3D. Ele está puxando na direção de B e aí faz essa curva, tá? Se você puxar o B, ou mais longe você puxar, aí você vai ficar mais... A curva vai ficar mais acentuada em direção de B, ou vai ficar menos acentuada, né? Se o B ficar na mesma reta de A e C, aí você vai ter uma interpolação linear, né? Sendo que é aquela história, né? Um caso degenerado, né? Se você for fazer isso, você vai chegar numa reta atrás de um caso degenerado. Se você colocar B na mesma reta de A e C, né? Mas aí você pode puxar, você pode fazer, isso aí tá no caso, tá olhando triste, né? Mas também pode fazer um sorriso, né? Colocar isso, virar de cabeça para baixo. Só que você não consegue fazer mais curvas, né? Isso é a Bézier quadrática, ele tá T ao quadrado, tá? A Bézier cúbica, você já usa agora 4 pontos, olha. Vai ver de novo aquela história, como a escolha do Tzinho é importante, né? Ó, na sua equação. E agora eu tenho 4 pontos, e devido ao T que eu estou usando, que agora está elevado ao cubo, em vez de eu estar... não estou gerando agora quadrilátero, não está sendo a interpolação linear de quadrilátero, não está sendo a interpolação linear de um hexaedro, né? De 4 pontos do hexaedro, não, do tetraedro, né? Porque tetraedro não é 4 pontos também, né? Não estou gerando tetraedro, mas eu, como devido à minha escolha do Tzinho,
eu estou gerando uma Bézier cúbica, né? Que ela permite fazer esse laço, tá? Que você está usando duas concavidades, né? Para você poder fazer esse laço, você precisa de duas concavidades. Depois eu falo isso. Certo? Você não consegue fazer esse laço se você estiver usando a Bézier quadrática, tá? E se a gente for olhar no Blender, no CorelDRAW, no Photoshop, no GIMP, vou demonstrar isso também na aula que vem, não dá para mostrar agora. A Bézier, a curva Bézier default que eles usam é a cúbica, tá? Se você for encontrar num programa qualquer, o default que o pessoal usa é essa daqui, a Bézier cúbica. Tem outras curvas, professor? Tem, tá? Existe a B-Spline, existe NURBS, mas todas essas curvas que existem, a B-Spline e a NURBS, né, elas são derivadas da Bézier, tá? E aí, só para demonstrar um exemplo de prática, de prática disso, né? Porque foi muita matemática hoje, eu sei. Muita fórmula, né? É o gradiente de cores, tá? Para você poder fazer essa figura que eu estou demonstrando para vocês aí, de fazer esse degradê do vermelho passando para o azul, isso daí é a mesma forma, a primeira forma que eu mostrei para vocês de interpolação entre dois pontos, de interpolação linear, tá? Para você poder produzir esse degradê, esse gradiente, você faz a interpolação linear. Só que agora, em vez de usar dois pontos, você está usando o quê? Duas cores, tá? Isso não vale somente para cor, vale para temperatura, vale para qualquer outra propriedade que vocês queiram, né? Mas aqui é um exemplo prático que você faz, né? Essa interpolação linear também é usada em camadas, quando você pega aquele conceito de... Eu vou mostrar isso depois para vocês, tá? Mas no GIMP, no Photoshop, quando você tem uma camada uma em cima da outra, e você escolhe ao passo o que é uma camada, né? Para quem não sabe. Você tem uma imagem, você coloca uma folha transparente em cima da outra, você poder fazer a combinação de duas imagens para aplicar algum tipo de efeito, também é uma interpolação que você faz, certo? Se eu tenho um cubo e eu quero transformar ele numa esfera, certo? O que você faz? Eu vou dar outros exemplos, tá? Mas é só para vocês... Porque como eu mostrei muita matemática hoje, só queria terminar essa aula dando alguns exemplos de como você aplica isso, para vocês poderem ter essa noção, né? Se eu quero transformar um cubo numa esfera, como é que eu faço, professor? Usando interpolação, tá? Também. Você não sabe... O cubo ele não é um caso degenerado de uma esfera. Na verdade, todo poliedro, todo polígono é um caso degenerado da esfera, né? Tá vendo? Porque tem gente que... tem muita gente que começa pela esfera para desenhar qualquer coisa em 3D por causa disso. Vocês já sabem agora. Toda figura degenerada que existe, possível e imaginável, fechada, sem buraco, tá? É um caso degenerado da esfera. Fechada, sem buraco, quer dizer que ela tem um interior e um exterior, tá? Uma rosquinha, por exemplo, ele é uma figura degenerada, só que ela tem uma coisa chamada buraco, que eu ainda não falei para vocês, né? Ela tem uma rosquinha, ou então um arco, um pneu, se você quiser pensar no pneu, né? O pneu todo fechado, né? Ele tem uma região interna e tem uma região externa, só que ela tem dá para dar um soco, né? Dentro do pneu, ele tem uma parte ali aberta, né? Tem um buraco. Isso aí é um outro conceito que a gente vai ver depois. Mas, enfim, figuras fechadas, que tem claramente o interior e o exterior, isso aí, todas elas são degenerações da esfera, certo? Então, você pode transformar eu posso transformar um cubo numa esfera, eu posso transformar um cubo num triângulo, né? Usando interpolação, certo? Só variando os parâmetrozinhos, você consegue fazer isso, tá? Você consegue fazer curvas, né? Dá para fazer... Por isso que interpolação é um conceito importante, né? Não é somente preencher o espaço. Não é somente você andar em linha reta ou andar em curvas, certo? É também como você quer... Que transformações você quer realizar, tá? Também ajuda você a realizar transformações, combinações, e o que mais?
Tô lembrando aqui de cabeça, é isso, tá? Além de preencher o espaço, a região que você está fazendo, interpolação também, qualquer propriedade que você queira, ela também permite você fazer transformações, transformar um objeto em outro, e também permite você fazer combinações, certo? Se eu quero combinar dois objetos, não é transformar, é combinar, tá? É como eu disse, você tem isso também dá, esse conceito de camadas que eu falei para você, também dá para você fazer em 3D, tá? Você não precisa fazer só em 2D. Apesar de 2D ser o mais comum para quem mexe com programas de edição gráfica, certo? Então, com isso eu acabo a aula de hoje. Já estou me avançando até demais. E eu não quero... Porque é muito conceito, né, hoje. Os conceitos que eu quero que vocês tenham entendido dessa aula de hoje são isso, tá? São essas figuras geométricas básicas, né? São as que eu escolho. Eu poderia dar uma opção de... Tem mais, tá? Essas aí, é aquela história. Se você for curioso, quiser ir atrás, existe cilindro, né? Existe cone, existe prisma, existe, né? O pentaedro, que eu mostrei para vocês hoje na aula. Existe hexágono, né? Poligonal. Existe figura com buraco, né? Que eu nem falei aqui. Mas, pra gente aqui nessa aula, né? Aquelas ali são, para mim, são suficientes. Então, essa que vocês usem, que é o triângulo, quadrilátero, círculo, a reta e o ponto e vetor, né? Já é bastante coisa, né? Ó, ponto, vetor, reta, triângulo, quadrilátero, círculo, aí tetraedro, hexaedro, esfera, né? Fora as curvas, né? Que eu não vou falar. Já tem bastante coisa, né? Mas se você tiver interesse nessa área, tem mais coisas para você que você pode estudar. E cada um tem suas propriedades específicas, né? Que são particulares, né? Não somente a sua equação de interpolação, né? Existe equação de interpolação por cilindro? Existe equação de interpolação por cilindro. Ela tem sua utilidade? Tem, né? Até para fazer mapeamentos, né? Você pode fazer, tem gente que faz, né? Eu mostrei para vocês, as pessoas, normalmente elas pegam, quando quer fazer o mapa do mundo, elas pegam a esfera, né? E elas usam uma espécie de mapeamento para poder fazer o plano. Mas você também pode fazer isso com cilindro. Sim, eu só vou fazer a chamada, né? Sei, eu tô me esticando demais, né? Só pegar aqui o print screen. Aí deixa eu interromper a aula. Mas só para demonstrar, também dá para fazer mapeamento do planeta. Você pode fazer mapeamento usando cilindros, né?